Tradição e ciência se unem para transformar a vida de comunidades quilombolas do Pará. Um projeto da Embrapa valoriza farinhas artesanais da sociobiodiversidade amazônica, que agora ganham novas oportunidades de mercado. Então, para explicar como funciona essa iniciativa, nós vamos receber agora a pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Laura Abreu, que já está aqui comigo. Oi, Laura, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Ótimo, prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente e falar de uma boa notícia aí, né, Laura? Com essa valorização das farinhas artesanais. Sim. Me fale desse projeto, como é que é? Bom, esse projeto, bom dia primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui sobre o nosso trabalho. O projeto, ele tem um nome, né, denominado Rede Quirera. Ele trabalha com farinhas, né, artesanais. São farinhas que têm a propriedade de substituição do trigo. São farinhas para panificação e outros tipos de produtos. E essas farinhas, elas já eram feitas, de algumas espécies vegetais, elas já eram produzidas nas comunidades que nós estamos trabalhando agora. E houve um contato prévio sobre alguns problemas de conservação dessas matérias-primas na hora da comercialização, e eles pediram sugestões de como trabalhar com essa matéria-prima que estava se perdendo no armazenamento, de alguma forma na hora da venda, e assim nós começamos a conversar. Então foi uma demanda da comunidade, que é um dos primeiros... É uma das primeiras exigências de se dizer que um projeto é de inovação social. Tem que ser uma demanda vinda do grupo de agricultores, do grupo da sociedade que tem essa demanda. Eu imagino que tenha muito aproveitamento aí pela pesquisa dos saberes tradicionais, né, na produção de farinha. Como é que se deu esse casamento aí que sempre dá pesquisa e conhecimento também das comunidades? É importante enfatizar que é a primeira vez, pelo menos aqui na nossa unidade, e eu também como pesquisadora, a primeira vez no desenvolvimento de um projeto com essas características, certo? De a gente unir o conhecimento que ele já tem, né? Então foi uma união dos conhecimentos que eles já possuíam desse processamento, do aproveitamento também dessas matérias-primas que às vezes nós não... né, temos muita intimidade, mas já é uma matéria-prima utilizada por eles, né, na forma in natura, e juntou com como se fala, o conhecimento deles de produzir esse tipo de farinha. E a gente só entrou com o nosso conhecimento da área de conservação de alimentos para sanar algumas questões, dar algumas sugestões, e tudo isso é muito discutido entre eles, né, eles ponderam muito o que é factível para eles ou não, e a gente também pondera do nosso lado o que é factível também nas questões também de legislação e também nas questões tecnológicas. E, claro, nas questões de custo, nas questões de acessibilidade a esses utensílios, a certos equipamentos que facilitam também a rotina deles durante o processamento desses alimentos. E como é que se deu na prática isso? Foi preciso esse investimento em novos equipamentos, para além do conhecimento, mas eu digo de investimento mesmo, de custo para essas comunidades, como é que se deu isso? Bom, a gente avalia primeiro como eles operam normalmente, né? Então foi feita uma rotina de observação de 1 ano, mais ou menos, de como era a rotina no preparo desses produtos. E depois nós fomos identificando alguns gargalos e fomos sugerindo algumas adaptações de utensílios, de formas de descascar, formas de triturar, né? Então, por exemplo, o uso do pilão, né, que está sendo mostrado, né, por vocês, o uso do pilão era um recorrente, ele é muito útil, o pilão tem uma função muito específica, mas que, de certa forma, leva muito tempo, e também tem a questão ergonômica das pessoas que estão operando esse tipo de utensílio. Então, nós fizemos algumas adaptações, inserção de alguns equipamentos, adaptação de outros. As nossas unidades da Embrapa também desenvolvem outros tipos de equipamentos que nós também nós trazemos o que nós já temos também
no nosso portfólio de tecnologias e tentamos adaptar à realidade deles e o que eles acham que é interessante, o que é possível de eles executarem. Ô, Laura, esse projeto muda realidades ali, transforma, né? Eu imagino, com aumento de produção, aumento de renda, tem outros benefícios ambientais também aí, né? Nesse projeto, o que se considera de tão ganho que se tem com essas mudanças? Essas espécies, algumas delas, como por exemplo tucumã, tucumã não eram muito utilizados na questão da alimentação, não esse nosso tucumã aqui do Pará, que é diferente do tucumã do Amazonas, que é amplamente consumido por eles. Aqui no Pará, o nosso tucumã tem um uso mais voltado para cosméticos, por exemplo. Então, um dos grandes ganhos também é esse. Algumas espécies vegetais que não tinham uso muito intenso para alimentos e as comunidades começarem a aproveitá-los para enriquecer a sua alimentação. O cará roxo também, o cará branco eram espécies que não eram necessariamente de plantio, certo? A araruta também é uma raiz que era muito disseminada há muitos anos aqui no Brasil, mas com a chegada do trigo deixou-se de usar. Era muito usada para biscoitos finos, por exemplo. E foi um resgate dessas espécies nessas áreas, né, nesses quintais produtivos. E isso tem sido um resgate de espécies, ou seja, um olhar diferenciado para a floresta, para onde, por exemplo, as palmeiras de Tucumã normalmente eram cortadas, eram tidas como, né, indesejáveis em terrenos para plantação ou para criação de animais. Normalmente eram derrubadas. Hoje eles já olham para as palmeiras de Tucumã com outros olhos, por exemplo. Certo? Então, isso é muito interessante, é esse olhar, né, diferenciado para os seus quintais, para as suas áreas de florestas. E inclusão também, né, com mais renda, produtores aí quilombolas também têm mais oportunidades. Ô, Laura, e que mais talvez esteja aí no radar da Embrapa, de pesquisa, trabalhando aí com essa biodiversidade tão forte e incomparável que a gente tem da Amazônia? Mas tem algum outro projeto importante aí que vale a gente chamar a atenção, que vocês estejam aí já de olho? Bom, eu sou uma das pesquisadoras, né, da Embrapa, então nós temos vários colegas trabalhando em diferentes frentes, principalmente hoje, né, com grande divulgação é a bioeconomia. Então, esse é um projeto que, além de inovação social, se insere também nas questões da bioeconomia. Então, tem uma série de outros projetos, tanto voltado para alimentos, como para a área de produtos florestais não madeireiros, por exemplo, como óleos vegetais. Então, tem outros projetos em andamento, eu não poderia enumerar aqui, que são muitos, certo? Mas o andamento desse projeto, esse projeto vai ter uma certa continuidade, né? Sempre há questões a serem adequadas. E sim, e esse projeto ele teve um impacto sobre a diminuição do desperdício, né, da perda desses produtos durante a comercialização, aumento da produção dessas farinhas, a quantidade de produção dessas farinhas teve um certo aumento. E aí a gente espera agora os impactos medir, né? Nós estamos medindo isso, os impactos sociais e os impactos econômicos dessa atividade junto a essas comunidades. Muito bem. Laura Abreu, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. Laura, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sucesso nesse trabalho aí também. Conte sempre com a gente para divulgar o que a pesquisa faz e faz tanto e bem. E é preciso a gente mostrar oportunidades também para os produtores. Obrigado e um ótimo dia para você, Laura. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia.